Queria agradecer todo mundo que serviu no culto hoje e tem servido. É bênção atrás de bênção, é o Felipe cantando, é o Felipe lendo, é o Marcos fazendo a abertura, é o outro Marcos fazendo oferta, ceia, enfim. Obrigado, irmãos, vocês têm nos abençoado muito mesmo, muito obrigado. Também queria agradecer aos presbíteros por deixar esse menino pregar aqui. É um prazer de verdade, é uma coisa que eu amo fazer de paixão, é estar aqui na frente, é preparar mensagem, preparar sermão. Eu amo fazer isso. Eu queria agradecer a confiança desses presbíteros que tanto têm trabalhado para a obra do Senhor. Desde já eu queria que todo mundo pudesse abrir no livro de Filipenses, no capítulo 3. A gente está esse mês, para falar a verdade, esse ano é o ano do que na Igreja de Cristo daqui do centro? É o ano da? Só quem veio, é o ano da? Amém. É o ano da palavra, e no mês de janeiro a gente está estudando, mergulhando, caindo de bico, caindo de cabeça no livro de Filipenses. Filipenses obrigado. Filipenses é a carta que Paulo mais fala sobre a alegria, quando na verdade a situação dele não era de sorrir tanto. E a gente hoje vai estar entrando e mergulhando um pouco mais no livro, no capítulo 3 de Filipenses. Está dando um pouco de microfonia aqui, né? Pronto, parou. A gente vai estar mergulhando no capítulo 3 de Filipenses. E o tema dessa pregação de hoje, desse sermão, é: em quem nós devemos realmente confiar. Que tema, né? Está dando microfonia de novo. Pode continuar? Tá bom. Antes de ler alguma coisa, eu queria perguntar aqui: quem foi que já leu o livro de Filipenses todinho esse mês aqui? Esse mês a gente está estudando Filipenses. Quem foi que já leu 3 vezes de trás para frente? Está sabendo os assuntos todos mesmo? Ninguém? Mas tem que ler, pessoal. Como o Felipe acabou de dizer, Filipenses 4 capítulos. Em menos de meia hora você lê o livro todinho. É meia hora, é um episódio de um seriado, é o jornal sei lá, das 8 da Globo. Tem que mergulhar de bico. Vamos ler. Capítulo 3 de Filipenses, no versículo 3. Versículo 3: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança disso. Só até aí. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo dia e pelo simples respirar, Senhor. Obrigado. Te agradeço também, Senhor Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Te peço, Deus, misericórdia para mim que estou aqui na frente. Te peço, meu Pai, que tu possa estar nos abençoando, que tu possa, Deus, estar nos dando discernimento, que tu possa, Pai, estar guiando as nossas vidas. Eu te peço, meu Deus, isso tudo não nos nossos merecimentos, mas nos merecimentos de Jesus Cristo. É o que eu oro e que eu agradeço, Deus. Amém. Antes de qualquer pregação eu sempre digo: eu não vim aqui para agradar vocês, eu vim aqui para agradar a Deus. Então talvez eu vá falar alguma coisa que eu machuque muito vocês, mas eu estou aqui para pregar a verdade. Amém? Vamos lá. Antes de mais nada, antes de eu analisar, da gente entrar de bico aqui nessa questão de Filipenses 3 ao 4, a gente tem que entender o porquê que Paulo ele veio escrever exatamente isso daqui, sobre a gente ter a verdadeira confiança em Jesus e não ter a verdadeira confiança da gente baseada na circuncisão. Se a gente for analisar aqui no versículo 2, Paulo ele está justamente falando sobre a falsa doutrina daqueles judaizantes que estavam querendo que o povo de Deus, a igreja do primeiro século, fosse circuncidada. O que é circuncidar? É nada mais, nada menos do que fazer aquela cirurgia de cortar o prepúcio do pênis masculino, que era o símbolo que o povo de Deus recebia, e isso fazia com que as pessoas recebessem, vamos dizer assim, a marca da santificação e de dizer que eu sou povo de Deus, que eu era descendente de Abraão. Todo aquele que não era povo de Israel tinha que também passar pela circuncisão para poder ser considerado povo de Deus. E Paulo disse: não coloque sua confiança nisso daí não, coloque a sua confiança em Cristo Jesus. Justamente no versículo 3 ele refuta essa ideia, mostrando que nós devemos confiar em Cristo como Salvador. E logo após isso, no versículo do 4 ao 6, Paulo ele mostra os motivos pelo qual ele podia se auto-salvar.
Porque se o povo de Deus se circuncidava, a autojustificação, a autossalvação acontecia pelo quê? Pelas ações, pelo que eu fazia. Se eu fosse bom o suficiente, eu era salvo. Se eu fosse justo o suficiente, eu era salvo. Mas aí eu pergunto para vocês uma coisa: se hoje acontecesse isso, quão bom seria necessariamente para eu ser bom o suficiente para ser salvo? Qual seria o limite que eu tinha que bater de bondade para eu poder ser salvo? Estão entendendo? Maldito seria aquele que passasse a vida todinha pecando e no final decidisse ser bom. Peraí, se eu fui mal a minha vida toda, não adianta de nada eu ser bom agora, porque a minha conta de maldade já foi batida aqui, eu já estou perdido mesmo. E Paulo está refutando justamente isso. Ele disse aqui que, basicamente, olha só, no versículo 5, circuncidado no 8º dia, era o dia perfeito para ser circuncidado. O que mais que ele era aqui? Pertencente ao povo de Israel. Ele não era de fora, ele era ali, ó, da gema. Nasci em Israel, meu amigo, eu sou circuncidado, nascido em Israel. Eu sou da tribo de Benjamim, a tribo que nunca traiu o povo de Judá ali, o povo que ficou como os descendentes de Davi. Eu sou verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu sou fariseu. O que é fariseu, meu amigo? Eu estou acima dos meros mortais. Eu era fariseu, eu ensinava, eu tinha discípulo, eu fazia tudo bem direitinho, não tinha nada do que me acusar. Ou seja, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele não era só mero perseguidor da igreja, não. Ele pegava a galera assim, que nem a gente, e saía arrastando pelo chão de Jerusalém e dizia assim: mata esse cara aqui porque ele está confrontando a nossa lei, o nosso templo e o nosso Moisés. Pode matar isso aí, pedra nele, pode meter a pedrada. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Não está escrito aqui também não, mas ele era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era nada mais nada menos do que um dos fariseus mais respeitados daquela época do Sinédrio. Ou seja, o cara era discípulo de um cara muito bom, o cara era irrepreensível, era uma potência que futuramente ia ser o quê? Só o sumo sacerdote, provavelmente. Então Paulo, ele não tinha nada do que se opor ali em relação à lei, ninguém podia falar nada dele, e se tinha alguém que podia se segurar e dizer assim: eu não preciso de Jesus, era ele. Mas ele está dizendo aqui, ó, no versículo justamente no 7, mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Detalhe, Paulo, ele não perdeu todas as coisas, ele decidiu perder. Eu não quero mais isso aqui não, porque isso aqui me faz achar algo que eu não sou, eu não vou me salvar. Isso é basicamente o preceito legalista, da gente dizer que a gente faz alguma coisa, que eu estou lendo muito a Bíblia, que eu estou orando muito, que eu estou quase sendo uma santidade aqui na terra, quase um anjo, e não tem ninguém que fale mal de mim, e não adianta. Paulo está dizendo aqui, não, nada de legalismo, a gente tem que colocar nossa confiança em Cristo. Logo após ele fala da dependência de Cristo, o ensinou a viver como o Senhor queria que ele vivesse, no versículo 12. Ou seja, deixando o trivial pelo eterno. Frase da Fernanda. Deixando o trivial pelo eterno. Fala para a pessoa que está do seu lado: deixe o trivial pelo eterno. E por consequência de Paulo ter deixado o trivial pelo eterno, ele começou a viver o projeto que Deus tinha planejado para a vida dele. Quando nós decidimos deixar Deus ter o controle remoto da nossa vida, a gente começa a viver os projetos que Ele tem para a nossa vida. A gente começa a viver a missão que Deus tem para a gente. E uma coisa que eu tenho percebido na minha vida, pelo menos, se eu não souber quem eu sou, se eu não souber quem Deus é e qual é a minha missão nessa terra aqui, qual é o sonho de Deus na minha vida, qual é o sonho de Deus na sua vida, as metas de Deus na nossa vida, não tem tarja preta que resolva a depressão. Não tem, não adianta. Você não tem sonho, você não tem meta, você não tem objetivo, vai fazer o quê? Cadê a garra? Cadê a gana? Devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Bem no início aqui, ó. Todos nós que alcançamos a maturidade,
devemos ver as coisas dessa forma. Que forma? Que tudo que eu tenho, se não for usado para Cristo, está me fazendo errar o alvo, está virando um ídolo na minha vida. Deus nunca vai te dar algo que vai te tirar de perto dele. Deus nunca vai te dar algo que vai te tirar de perto dele. Sabe por que eu fui um nadador frustrado? Porque se eu tivesse sido um nadador de sucesso, isso tinha me tirado de perto de Deus. Tem muita coisa na vida da gente que a gente pede, que a gente pede, que a gente chora, Senhor, eu estou orando, Senhor, eu estou lendo, Senhor, eu estou na tua casa, me dá isso, não dou. Você vai sair de perto de mim se eu te der. Logo após o versículo 15, no versículo 17, Paulo ele pede para fortalecer, ele fortalece o exemplo e o padrão de cristãos que deixam de lado esse conter o que eu tenho para mim mesmo, mas ele pede para a gente considerar isso como perca. E ele diz assim, sigam o meu exemplo. E basicamente diz, dê o exemplo também. Sabe por quê? Porque eu posso pregar aqui meia hora, 45 minutos, eu posso pregar aqui 1000 vezes, mas sabe o que vocês vão lembrar de mim? Não é o que eu vou falar aqui não, é o que eu vou fazer quando eu estiver com vocês aqui, na conversa, as minhas atitudes, tudo que eu for fazer lá atrás, ou então o que eu estiver conversando com vocês, ou então o que eu tiver de relacionamento, isso é o que vocês vão lembrar de mim. Os meus descontroles, as minhas raivas, isso vocês vão lembrar de mim. Vocês não vão lembrar o que eu estou pregando aqui não. Quantificando em dados, vocês têm 72 horas para esquecer o que eu estou falando aqui. Ou seja, daqui a 72 horas, vocês não vão mais lembrar nada do que eu falei aqui basicamente. Talvez uma coisa ou outra, mas vocês vão lembrar do exemplo que eu estiver dando. Então se vocês querem fazer alguma coisa que impacte a vida das pessoas, não só pregue, não, dê o exemplo. Fala para o teu vizinho aí, dá o exemplo. Dê o exemplo. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. No versículo 18 e 19, ele condena os que decidem ser mundanos, inimigos da cruz, que depositam a confiança, a salvação, santidade em obras, posses e alegria terrena. E ele basicamente no versículo 20, ele contrasta isso com os concidadãos dos céus. Aí esse finalzinho aqui é que eu quero ligar com o nosso início, que é justamente o versículo 3. Pois nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos a confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Nós temos duas opções aqui segundo Paulo: ou nós somos inimigos da cruz, ou nós somos concidadãos do céu. Qual é a diferença do concidadão do cidadão do céu para aquele que é inimigo da cruz, baseado no que Paulo está falando aqui? O cidadão do céu, ele tem a cabeça dele voltada para o céu, para as recompensas celestiais. Não é que ele fique pensando, ai meu Deus, o céu tem rua de ouro, ai meu Deus, o céu tem portas de cristais, ai meu Deus, que coisa linda é o céu, ai meu Deus, não. Ele vive intimidade com o Senhor. Ele basicamente é um doido, porque ele está falando com o Espírito Santo ali em oração. E se uma pessoa normal vê uma pessoa orando, ele, estou de joelho no chão, de olho fechado, falando, é doido, isso é um doido. A pessoa do mundo vai dizer, você é doido. Eu digo, eu sou doido mesmo. Não é isso que Paulo disse, nós enlouquecemos, por Cristo, por amor a Ele? Então pronto, nós somos doidos. A gente ora para o Espírito Santo, por meio dele, e Ele que faz a gente orar. E basicamente, o outro lado, que são aqueles que são inimigos da cruz, eles têm a cabeça voltada para essa vida. É triste dizer isso, mas as pessoas que têm a cabeça voltada para essa vida, vê aqui comigo no versículo 18 e 19, para vocês não acharem que eu estou inventando alguma coisa. Pois, como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, ou seja, só pensa no que vai comer. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. E é baseado nisso que eu quero fazer agora a segunda parte dessa mensagem. Basicamente pegar o quê? A praticidade dessa passagem na nossa vida.
Porque não adianta de nada eu pegar essa palavra de Deus aqui, esse recado de Deus para a nossa vida, e simplesmente ler e não tirar nada. Tudo que eu ler na palavra de Deus, eu tenho que dizer, tá, agora aplica. Vamos para a prática. Porque se eu não praticar isso aqui, é mesmo que nada. É como foi falado ontem na reunião de jovens, está sendo uma bênção. Se eu não praticar, é mesmo que nada, não vale nada. Então vamos praticar isso aqui, vamos ver qual é a praticidade dessa palavra na nossa vida. Uma frase: se a nossa cidadania é celestial e se o nosso Salvador é Jesus, então toda a nossa confiança tem que estar em Jesus Cristo. Vamos lá. Quando nós colocamos a nossa confiança em outra coisa, nós geramos ídolos. E a coisa que Deus mais odiava no Velho Testamento era quando o povo de Israel fazia ídolos. E o que é um ídolo? É tudo aquilo que está na frente de Deus na nossa vida. Basicamente, o que é que a gente pode chamar de ídolo aqui? Vamos lá, o primeiro ídolo que as pessoas e que Jesus mais bateu de frente aqui: dinheiro. Dinheiro é o primeiro ídolo que eu estou falando aqui. Fala para a pessoa que está do teu lado: o dinheiro é um excelente funcionário, mas é um patrão terrível. O dinheiro é um excelente funcionário, mas é um patrão terrível. Não queira ser mandado pelo dinheiro. Sabe por quê? Porque, como fala em Eclesiastes e Provérbios, aquele que é apaixonado pelo dinheiro não fica satisfeito com o que tem, e não fica satisfeito com os seus rendimentos, e não fica satisfeito com os seus ganhos. Só um exemplo: na cena da virada, esse ano, a gente teve basicamente quase o dobro da população brasileira apostando na cena da virada. 348 milhões de apostas. Foi arrecadado mais de 1 bilhão. 1 bilhão. Não, quase 1 bilhão, não foi 1 bilhão. Quase 1 bilhão de reais para a cena da virada. E basicamente eles não pagaram nem 100 milhões. O ser humano, ele gosta de trabalhar. Por incrível que pareça, gente, ele gosta de trabalhar. O ser humano não é preguiçoso. É porque o ser humano, ele quer trabalhar na paz, na segurança. O ser humano, ele quer segurança, ele não quer nada perturbando ele. Basicamente hoje, qual é o setor que mais cresce hoje de emprego? O setor não. Qual é aquela área de emprego que mais está crescendo, que é mais procurada? É o concurso público. Por quê? O concurso público, você fez o concurso, você está garantido para o resto da vida, estou de boa. Então, isso é bom, não é ruim. Isso é só uma prova de que o ser humano quer uma segurança, ele gosta de trabalhar. Já imaginou se você ganha 1 milhão de reais de uma vez? Você pega e coloca numa poupança, ou então alguma coisa que rode 0,7 todo mês, e aí por mês você tem basicamente 7 mil reais ali no seu bolso, todo mês sem fazer nada, só por conta de poupança, de juro que está rodando ali. Aí você diz o quê? Bem, eu não estou fazendo nada, agora eu vou fazer o que eu gosto. Está vendo? O ser humano gosta de fazer alguma coisa, ele não quer ficar preso àquilo e dependendo daquilo. Mas Deus, ele quer ensinar a gente a depender dele. E ter dinheiro não é errado, não é problema, não é pecado. Às vezes as pessoas pensam que dinheiro é um pecado. Não, não é. Servir o dinheiro é pecado. Ou Deus ou o dinheiro, como Jesus fala no Sermão do Monte. Você não pode servir a Deus ou a Mamon. Se você servir a Mamon, você não vai querer servir a Deus. Basicamente, é por isso que Deus dizia: o sábado era para ser guardado. Porque vocês trabalham 6 dias e em um vocês vão descansar. Sabe o que é que Deus estava dizendo ali? Vocês não vão trabalhar no sábado, porque vocês têm que aprender a depender de mim no sábado. Eu vou cumprir para vocês, eu vou guardar para vocês. E a lei de Deus também fala que no 7º ano não trabalhe não, deixe que vocês sejam sustentados pelo que a terra der. O pessoal cumpriu isso? Cumpriu nada. Eu vou trabalhar, vou confiar em Deus, vou nada. Vai que Deus não manda, vai que eu passo necessidade. É porque a gente fica segurando o controle remoto da nossa vida. Não, Deus, dou para o Senhor não, porque Tu é um Deus que quer me punir. Mas Deus não quer punir. Um exemplo de pessoa na Bíblia, Marcos Paulo, que tinha muitas posses: Barnabé. Barnabé, para mim, foi um dos caras de mais importância no Novo Testamento. Por quê? Atos, não precisa abrir, Atos capítulo 4, mostra que um homem chamado José, também chamado de Barnabé, era um homem de muitas posses. Barnabé tinha muito dinheiro, certo? Ele vendia as posses dele, isso mostrava, e dava para a igreja. Isso mostrava que ele era um patrocinador da igreja daquela época, certo? Ele também era chamado de aquele que dá ânimo.
No capítulo 9, versículo 27, Paulo tinha acabado de se converter, foi pregar, chegou em Jerusalém, alguém quis algum papo com Paulo? Ninguém queria papo com Paulo não, ó. Paulo era aquele que tinha matado o meu primo que era da igreja, tinha matado o meu tio. Eu vou querer papo com Paulo? Vou nada. Quem foi o único que foi lá chamar Paulo para conversar e ter amizade com ele? Barnabé, aquele que dá ânimo. E aí Barnabé veio, ei, vem cá, vamos conversar aqui com Pedro, vamos conversar aqui com João. Aí conversou com os apóstolos, ficou amigo. Paulo estava lá agora pregando. Capítulo 13 de Atos, Barnabé e Paulo saíram em uma missão missionária, saíram numa viagem missionária. Isso significa o que, meus irmãos? Barnabé é um homem de muitas posses, patrocinador da igreja, ajudou Paulo, ajudou aqueles que não tinham muito ânimo na fé, e fez o que? A primeira viagem missionária do cara que foi o maior dos apóstolos no Novo Testamento, Paulo. Ele escreveu só a metade do Novo Testamento aqui. Ou seja, se não fosse, talvez, por Barnabé, Paulo não tinha feito essa viagem, porque Paulo, de onde é que Paulo ia tirar os recursos dele? Foi Barnabé que foi o patrocinador da viagem de Paulo aqui. Foi por causa de Barnabé que Paulo começou a pregar naquelas cidades que ele chegava. Por conta disso que ele se sustentava. Depois eles se separam, um vai para o lado, outro vai para o outro. Mas basicamente, Barnabé aqui foi o patrocinador da igreja do primeiro século. Meu irmão, o Senhor dá condições financeiras para aqueles que querem cumprir o sonho de Deus, dele aqui na terra. Amém? Eu faço um desafio para vocês. Se você está colocando a sua confiança mais no dinheiro do que em Deus, dê uma oferta maior, uma vez na vida. Não, Marcos Paulo, vai me desestabilizar. Eu não estou aqui para desestabilizar ninguém, mas dê uma oferta maior se você pode. Desapegue. Segunda coisa que a gente acaba colocando mais a nossa confiança do que em Deus, nosso segundo ídolo, posses. Eu aprendi uma coisa essa semana: ponha muita expectativa em alguma coisa e você vai ser a pessoa mais infeliz da sua vida, do mundo, quer dizer. Ponha expectativa em alguma coisa demais, além da conta, e você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Eu estou num recebe ou não recebe a minha casa, recebe ou não recebe, vou receber essa semana, vou chegar lá, não é. Eu já estou nessa ladainha, está com 2 anos. Uma coisa que eu aprendi essa semana agora, acho que minha mãe foi a que mais me deu uns prensa essa semana, sabe? Me deu palavra de ânimo. Se não fosse ela, minha esposa e meu pai, eu teria ficado muito triste mesmo. Mas é porque você fica nessa ansiedade, é agora. Eu estava colocando essa casa na frente do meu Deus, e eu estava colocando Deus na parede. E aí, Senhor? Eu não estou fazendo o que tu pede, não. Eu não estou fazendo por onde, não, Senhor. Basicamente o que eu entendi do Espírito Santo essa semana foi o seguinte: cala a boca, fica na tua, faz o que eu estou te dizendo, que eu sei o que é melhor para você. Essa casa vai sair para a minha vontade, não é para a sua vontade não. E vai ser para a honra e glória do Senhor que essa casa vai sair. Outro episódio no passado que aconteceu, eu tinha acabado de comprar o primeiro carro da minha vida, eu namorava com a Fernanda, aquele começo de namoro, fofinho, coisinha linda. Aí a gente foi na praia, acho que foi até naquele primeiro piquenique que teve lá na prainha. Aí acabou o piquenique, ela estava feliz da vida, acho que até uma irmã viu, acho que foi a Pretinha que viu isso. Aí ela abriu a porta para entrar, estava com o pé cheio de areia, sabe? Aí pá, dentro do carro, sabe? Aí eu, não bota esse pé aí não. Tem um plástico aqui, bota o plástico, deu o pé dentro do plástico. Aí a Pretinha, acho que foi a Pretinha que viu, ela começou a rir. É um exemplo de como a gente coloca as posses antes do nosso Deus, antes das nossas pessoas. Eu cresci ouvindo o seguinte: pessoas são mais importantes que coisas. Mas nesse momento o carro foi mais importante do que a minha esposa. Eu acho que só os homens me entendem nisso aqui, né? É questão de... outro exemplo aqui, quem foi que assistiu aqui já o Senhor dos Anéis, não, o Hobbit 3? Massa. Se você não assistiu agora, eu vou falar, não tô nem aí, você vai assistir mesmo. É assim, ó, aquele anão lá, o chefe, o Thorin, que é o escudo de carvalho, tem uma barba bem grandona, ele chega dentro lá da montanha, que é Erebor, que tem, parece Jericoacoara, meu amigo, de ouro, é só duna de ouro lá dentro, você fica, vixe doido. E aí ele se apaixona pelo ouro, cara. Ele, não é meu, eu não dou uma moeda. E tinha 5 exércitos querendo fazer guerra com ele. Eu digo, eu não dou uma moeda para ninguém aqui, é tudo meu, não é do meu povo, é meu, eu não dou para ninguém, eu sou o rei. E aí o cara ia se destruir tudo, porque ele não queria dar uma moeda, cara, fazer um acordo com ninguém. Ele ficou com a doença do dragão.
que a gente aqui não possa ter a doença do dragão e querer tudo pra gente, né? Basicamente aqui, uma pessoa que viveu isso na Bíblia, mas que passou isso de uma forma bem bonita, foi Jó. Jó, no primeiro capítulo dele, bem no finalzinho, ele acabou perdendo tudo, cara. Deus deu permissão para Satanás varrer tudo da vida dele, porque Satanás tinha apostado com ele, assim, eu aposto que se Jó perder tudo, ele deixa de te adorar como Deus. E aí Deus diz assim, vai lá. Aí Jó, no primeiro capítulo, perdeu tudo, filho, casa, mulher, bicho, o PlayStation dele. E aí ele pega no final do capítulo 1 e ele diz assim, Deus dá, Deus tira, louvado seja o nome do Senhor. E lá no capítulo 42 Jó diz assim, antes eu só te conheci de ouvir falar, hoje eu te vi com os meus próprios olhos. E a Bíblia diz que Jó não pecou nenhuma vez por ter perdido tudo isso. Ou seja, quando acabou tudo isso, Deus olhou para a cara de Satanás e disse, sabe o que? Sabe de nada, inocente. Aí para tu. Terceira coisa que a gente coloca na frente de Deus, os ídolos. Conheci um pastor uma vez que não queria servir. Tava as ovelhinhas tudo servindo, carregando cadeira, e aí uma ovelhinha que tinha acabado de se converter chegou para ele e disse assim, ei pastor, ajuda aqui. Aí ele disse, meu filho, a minha autoridade, a minha posição não me permite fazer esse trabalho braçal que vocês estão fazendo. Eu só ouvi essa história e aquela revolta bíblica santa surgiu aqui dentro de mim, querendo dizer, o que, macho? Jesus se ajoelhou para lavar os pés dos outros aqui, o pé imundo do Pedro, o pé imundo do João, que pisava na lama, que pisava na areia, e tu não vai carregar areia? Mas eu não estava lá, né? É só um exemplo. Outra pessoa que viveu isso na Bíblia, Herodes, no capítulo 12, quando ele passava, as pessoas começaram a dizer assim, isso não é um homem, é um Deus. Como fala o Guto, Deus abençoe. Isso não é um homem, é um Deus. E aí ele diz, eu sou um Deus. E aí Deus, vendo que o orgulho dele estava maior que ele, não cabia nem nele, morreu. Provérbios fala que o que prova um homem não são as dificuldades, são os elogios que ele recebe. Olha os títulos que você está recebendo. Será que os elogios que você recebe faz você ficar se achando? Ou será que os elogios que você recebe faz você ficar pensando, eu posso melhorar ainda mais? Pense nisso. Outra coisa que a gente coloca como ídolo na frente do nosso Deus, conhecimento. O homem mais sábio do mundo, o homem que tinha mais conhecimento do mundo, Salomão, no final da sua vida, acabou deixando de lado Deus por conta do quê? Eu sei de tudo já, Senhor. Essas mulheres não vão me tirar dos teus caminhos. Aí o cara começou a achar o quê? Que nenhuma mulher tirar ele do caminho do Senhor. Aí ele arranjou quantas mulheres para ele? 1000. Como a gente bem sabe que a gente escuta na internet, mulher artigo de luxo. Não é só ter, é manter e melhorar. A gente tem um Enem na frente de Deus. A gente tem os concursos na frente de Deus. A gente tem a faculdade na frente de Deus. Provérbios fala que quem se apoia no seu próprio conhecimento é tolo. Aí, irmãozinho, tu que vai prestar o Enem de novo esse ano, eu queria dizer uma coisa para vocês, jovens. Sabe quem é que sabe a resposta do Enem desse ano? Deus. Eu não estou dizendo para vocês se aproximarem dele por interesse, mas se tem uma coisa que ele sabe, são as respostas do Enem desse ano. Eu estou só te dando toque. Estou falando que nem o Marcos aqui, eu estou te dando só o toque aqui, só a deixa, tá? Ele sabe as respostas do Enem. Quem vai prestar concurso aqui esse ano, ele também tem as respostas do concurso que tu vai fazer esse ano. Tu pode até ter o conhecimento e o teu diploma, ele vai te candidatar a um emprego, vai sim, ele vai abrir a porta para o teu emprego. Mas quem vai te dar um emprego aqui é o Senhor dos Exércitos. Quem vai convencer o patrãozinho lá a te contratar, não é o teu currículo, é o teu Deus. É aquela coisa, na nossa vida também cristã, a gente também coloca às vezes o conhecimento na frente de Deus. É aquele crente que começa a assistir muita pregação e começa a se achar, eu vou falar disso aqui porque eu já passei por isso, que eu já fui isso aqui. A gente começa a assistir muita pregação, a gente acha que a pregação da igreja não é boa, porque não é igual a de fulano de tal. Outra coisa que a gente coloca como ídolo na frente do nosso Deus, a segurança pública. Vou dar uma corrida aqui, porque senão eu vou estourar o tempo. A segurança pública, Salmo 12, versículo 5 fala, eu te darei a segurança que você tanto precisa. Você não tem que confiar na segurança pública dessa cidade, no Rocan,
no GAT, no Honda. Quem confia, a gente tem que confiar em Deus, porque se o Senhor não proteger a cidade, em vão trabalham aqueles que a protegem. Nosso Deus é quem nos dá proteção. Outro exemplo de segurança pública, Esdras, quando estava voltando com os exilados lá de onde eles estavam exilados, eles estavam voltando para o povo de Israel. Ele estava com medo porque no meio tinha um monte de saqueador. Aí ele disse o seguinte: eu estou com medo de pedir para o rei, mas quer saber de uma coisa? Eu vou orar. Ele começou a orar. Aí o rei pegou e disse assim: meu amigo, quer saber de uma coisa? Vocês vão voltar para casa, e eu ainda vou dar uns batalhões aí para segurar vocês lá, para ninguém atacar vocês. Só, né? Quem confia no poder da oração tem a sua vida mais que satisfeita. Isso é uma frase que eu gosto de dizer para mim mesmo. Outra coisa, que no caso é a última, que a gente coloca na frente do nosso Deus como ídolos. Primeiro, os nossos filhos. Eu tenho uma notícia para dar para você, pai e mãe: o seu filho vai crescer, ele vai bater asa e vai embora. Desculpa, mas ele vai embora. Tá bom? Faça como meu pai e como minha mãe. Depois que eu e meu irmão a gente foi embora, eles compraram 2 cachorrinhos e foi a melhor escolha da vida deles. Tá bom? Eles estão super felizes hoje. Não falam de outra coisa. Mas a gente às vezes coloca confiança demais no nosso filho e no nosso pai. Mas também o contrário acontece. Por conta da nossa falta de confiança em Deus, a gente não confia nem no nosso pai e nem na nossa mãe, e os nossos pais não confiam na gente. Então eu tenho aqui um desafio para vocês, pais e filhos. Filho, os teus pais têm que confiar em ti, não tem? Você quer que seus pais confiem em você? Quero. Dê a senha do seu Facebook e do seu celular para eles. Pode dar. Eu desafio aqui. Quer ver o seu pai ficar satisfeito com você e ter confiança em você? Dê a senha dessas duas coisas para eles. O jovem hoje perdeu o celular. Ai meu Deus, tem que fazer seguro de celular agora, porque se perder o celular, está perdido o menino. Então dê a senha disso aqui para eles, ó. Lá em casa, pode perguntar minha mãe e meu pai. Até hoje, ainda está lá, minha senha, minhas coisas, está tudo no computador. Quem quiser entrar, entre, só não poste nada por mim. Mas está lá, quem quiser ver, não esconda nada de ninguém. Minha vida é um livro transparente. Outra coisa, pai, mãe, você quer que seus filhos realmente confiem em você? Você quer ganhar a confiança dos seus filhos, pai, mãe? Dê uma tarefa de confiança para eles. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive que ganhar a confiança dos meus pais. Eles começaram a empresa e eu disse assim: pode deixar que eu cuido do meu irmão. Aí hoje o Mateus é o que é por culpa de mim. culpa minha. Não, mas eu tive que brigar pela confiança deles. Eu tive que dizer: não, eu cuido dele, e se alguma coisa der errado, eu ligo. Mas a gente está passando problema de financeiro e energia, tem que economizar energia. Eu desligo a geladeira. Mas tem muriçoca, eu mato. E tem que ensinar a tarefa do Mateus, eu ensino. Eu tive que brigar ali, ó, pela confiança dele. Eu tive que dar o exemplo como irmão mais velho. Se você é irmão mais velho, brigue pela confiança do seu pai e da sua mãe, porque você é o irmão mais velho, meu. Você tem que dar o exemplo para o seu irmão mais novo. Você não tem que brigar com ele, não. Eu entendi isso agora. Meu irmão só vai me escutar, não é se eu brigar com ele, não é se eu for o melhor amigo dele. Então seja o melhor amigo do seu irmão mais novo. Outra coisa que a gente coloca nesse link de pessoas aqui na frente do nosso Deus: o cônjuge. Minha mulherzinha, meu maridinho. Meu irmão, tudo bem. Primeiro Deus, depois a sua mulher, depois o seu marido. Tem momentos lá em casa que eu digo assim: Nanda, eu estou precisando ficar só eu e Deus agora. Eu estou passando as minhas crises. Pode perguntar para ela, eu sou cheio de crise, eu sou cheio de coisas. Quem me dá estabilidade na minha vida primeiro é Deus, depois a minha esposa. Eu sou cheio de crise, eu começo a me questionar, eu começo a perguntar por que isso, por que aquilo. Aí ela pega e diz: calma, amor, vai dar certo. Vai dar certo. Dia 15 foi meu aniversário, graças a Deus mais um ano de vida. Aí eu tava, oh meu Deus do céu, 24, por que 24? Não podia ser 23 por 25, 24. Aí ela disse: vai dar certo, amor, calma. Aí ontem ela achou uma cartinha minha, cara, que eu dei pra ela quando eu tinha 16 anos, a gente começou a namorar. Aí a cartinha lá que eu tinha escrito: maior amor do mundo, apaixonado. Aí tinha lá no finalzinho: você me dá muita força. Aí eu, caramba, desde aquela época a Fernanda já me dava muita força até hoje. Quem acha uma mulher acha uma coroa, como fala Provérbios, né? Mas para você ver hoje, uma das causas que mais causa divórcio lá no Reino Unido não é traição, é falta de
a preço de união emocional, cara, emocional. E um dos troços que mais está causando isso é o celular, porque o cara está em casa, a mulher está em casa, e o celular... Queimou o feijão. Ou então, amor... A emoção não está ali, o cara não está ali, a mulher não está ali. Dá também a senha do teu celular para tua mulher, não esconde nada dela não. Seja transparente. Seja transparente, um filho de Deus não tem nada que esconder desse mundo não. Terceiro tipo de pessoa que a gente coloca na frente do nosso Deus: namorado. Provérbios 24, 27 fala: primeiro termine o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, vai depois construir a tua família. Quer namorar, vai trabalhar. Quer namorar, vai trabalhar. Vai ficar só namorando para fazer o quê? Só gastando tempo? Não, vai trabalhar, vai ter uma visão de vida, vai ter um sonho com a sua namorada. Confie nela e ela confia em você também. Eu e a Nanda, a gente praticava tanto a nossa confiança. A gente teve que praticar muito, quer dizer, a gente namorava à distância. Então isso era uma coisa que doía muito. E a gente tinha que confiar. A gente treinava a nossa confiança brincando de pedra, papel, tesoura pelo telefone. Pedra, tesoura, ganhei. E se a gente não praticasse a nossa confiança no outro, se a gente não confiasse, não tinha por onde. Mas antes disso, a gente tinha que confiar em Deus. Pode perguntar para a Fernanda se ela tem ciúme de mim. Vai lá, chegue para ela. Sabe o que é que ela vai dizer para você? Irmãozinho. Quer dizer irmãozinho não, né? Meu irmão. Ela fala, meu irmão, se eu não confiar em Deus, não adianta de nada. Essa é a frase dela. Às vezes eu até fico com raiva porque ela não tem ciúme de mim. Eu não tenho um ciúmezinho de mim não, tô. É bom. Se sentir amado. Deixa pra lá. Mas o que eu estou querendo dizer? Você é namorado, Deus é o centro, não é seu namorado o centro. Sua vida não vai acabar se o seu namoro acabar. Vai acabar se o seu Deus não estiver no seu meio. Você tem que namorar com o Espírito Santo ali na cola, meu amigo. Na cola, na cola. O Espírito Santo está aqui do meu lado, estou aqui do teu lado. Pronto, vamos namorar agora. Conversa, vai se conhecer. O namoro é para conhecer, cara. Conhecer a pessoa, conhecer os objetivos da pessoa, para tu não casar com a pessoa errada, porque depois que tu casa, vai ter que conviver agora. O problema hoje é que a galera está casando pensando assim, se não der certo, aí o acordo pré-nupcial já está preparado, e a conjugação de bens aqui é parcial, aí eu posso dividir as coisas que eu tinha antes, para ficar, que era meu carro, minha casa, e as coisas dela. A pessoa já está entrando com esse pensamento. Mas isso não é casamento. O casamento que o nosso Deus disse aqui é o homem se torna uma só pessoa com a sua esposa, uma só carne. Paulo teve tudo. E tudo que ele teve o candidatou a ser o maior apóstolo do Novo Testamento. Tudo que ele tinha teve importância no ministério dele, mas só teve importância a partir do momento que ele entregou os seus títulos, o seu diploma, o seu curso, a sua escola, o seu trabalho, os seus dons, tudo para Deus. Tudo para Deus. Sabe por quê? Porque com o tempo as coisas vão passando, um cara melhor que tu aparece, uma pessoa mais inteligente que tu aparece, tu vai ficar velhinho, enrugado, de cabelo branco, sem conseguir andar, vai aparecer uma pessoa mais bonita que tu, e sabe o que é que fica por último? O amor de Cristo na nossa vida. Porque a gente pode ter tudo como fala 1 Coríntios capítulo 13, se a gente não tiver amor, não vale nada. Só para finalizar aqui, eu tenho uma coisa para dizer. 10 anos atrás, eu era tão fissurado nos meus sonhos, tão fissurado no que eu queria, que a minha vida era lutar pelos meus objetivos, a minha vida era lutar pelo que eu queria, e realmente, isso serviu muito para a minha vida hoje, porque eu criei muita disciplina. Mas eu queria tanto isso, e eu queria tanto, só que eu colocava muita confiança no meu próprio esforço. E no mês passado, eu orando e dando uma de doido com o Espírito Santo, como eu estava falando um pouco aqui, ele me falou ao coração o seguinte: sabe por que 10 anos atrás tu não alcançou aquilo que tu mais queria na tua vida? Porque primeiro foi tu que não deixou.
porque eu queria te dar. Tu acha que eu não queria te dar os melhores presentes da tua vida? Meu cunhado agora teve uma filha, minha cunhada, e o cuidado que eles têm com ela é gigante. Eu me apaixonei por ela. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi a menina loura do olho azul, eu disse assim: eu tô com ciúme dessa menina, meu amigo. Não encosta ninguém nela. Não encosta, minha sobrinha. E eu querendo dar presente para ela, os pais dela dando presente para ela, e eu indo dormir à noite, eu pensei: caramba, Deus, nós somos maus e a gente quer dar bons presentes só para ver a felicidade daquela criaturinha ali, linda. Tu que é um Deus bom, tu sabe dar presente 1000 vezes melhor para a gente. E o Espírito Santo me tocou naquela noite dizendo assim o seguinte: 10 anos se passaram, Marcos Paulo. Tu não alcançou teus sonhos, teus objetivos de 10 anos atrás. Porque primeiro você não deixou. Segundo, porque você não tinha a cabeça, a maturidade e a atitude que você deveria ter para alcançar isso tudo. Sabe quem é a pessoa que mais atrapalha os planos de Deus na tua vida? Tu mesmo. Deus é um Deus tão bom que Ele quer dar coisas para a gente, como fala em Efésios 3:20, que vão além da nossa consciência, que vão além da nossa capacidade de imaginar, que vai além da nossa percepção. E a gente não deixa Ele dar os presentes, porque a gente não tem maturidade e nem capacidade para aceitar isso na nossa vida. Então eu digo uma coisa para vocês, e essa tem sido a minha oração no último mês: Senhor, que eu tenha a cabeça, que eu tenha a capacidade, que eu tenha a maturidade, que eu tenha a sabedoria para deixar o Senhor dar e para eu viver e conquistar aquilo que Tu quer que eu viva e conquiste, porque eu não quero mais te atrapalhar, não quero mais ficar no meio, não. Eu agora confio em Ti. E essa é a palavra que eu vim hoje para todos nós aqui, que a gente venha entregar a nossa confiança, o controle remoto, o controle do videogame, enfim, o controle da nossa vida, para o Deus que sabe fazer realmente a obra de arte na nossa vida. Amém?